Fala, investidores da Nintendo, tudo beleza? Rafael aqui, sejam muito bem-vindos ao canal Nintendista Investidor, canal de Nintendo e também de investimentos. E no vídeo de hoje, Pokémon Legends Arceus Review com spoilers. Se segura na cadeira então e bora pro vídeo. Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. E sextou, meus amigos, sextou de review com spoilers de Pokémon Legends Arceus. Cara, que jogão, né, meus amigos? Pra quem ainda não viu, né, eu tenho um review sem spoilers. Então se você ainda não terminou a campanha principal, se você ainda não comprou o jogo, não quer ter spoilers, o link vai estar passando em algum lugar do card e também vai estar na descrição, caso você queira ver aí as primeiras impressões que eu tive sobre o jogo, tá bom? E agora sim, né, meus amigos, eu já terminei então, né, a campanha principal. Tive até que dar uma corridinha aí para poder chegar na data de hoje e já ter terminado o jogo. Mesmo assim, eu observei vários detalhes, mesmo assim eu prestei bastante atenção no que eu estava jogando. Tive muitas sensações. No review passado, a gente falou um pouquinho de mecânica, falou um pouquinho de gráfico. Nessa review com spoilers, né, a gente vai falar de história, vai falar um pouquinho mais da gameplay, vai falar um pouquinho mais das montarias, né, mais assim, aprofundar ainda mais das mecânicas. E aí eu vou passando tema a tema e vou falando o que eu gostei e os pontos negativos também, tá bom? E claro, se já tá aqui, não esquece de deixar aquele like, se é novo se inscreve e ativa o sininho para não perder nada, tá bom? Vamos lá então, pessoal, vocês já pararam para pensar o quanto esse jogo é disruptivo na franquia Pokémon e o quanto ele vai ser importante para a história de Pokémon? Meus amigos, daqui em diante tudo pode mudar na franquia, né? Você tem um jogo de semi-mundo aberto, dividido em biomas, você tem capturas rápidas, dinâmicas, me lembrando muito o anime, né? Finalmente eles se aproximaram, conseguiram se aproximar bastante ali do anime, e isso pode ter marcado aqui uma época histórica para a franquia Pokémon, né, meus amigos? O que será que vai ser do futuro Pokémon a partir do Pokémon Legends Arceus? E olha, para discutir sobre o futuro da franquia, eu chamei dois caras feras, tá? Tanto o Marcelão lá, de uns caras que jogam, que manja muito de Pokémon, contra o Mestre Gush, né? O Gush Cash aí, que tem um canal na Twitch. O cara também manja muito de Pokémon, manja de cenário competitivo, tudo isso aí que a gente quer saber. Sábado, às 18 horas, vamos fazer uma live com eles, né? Pra gente discutir o futuro da franquia. E nesse vídeo vamos falar um pouquinho, então, da minha review completa. Pessoal, vamos começar então pela história. A história do jogo, assim, é bem simples, tá? Apesar de ser ousada e bem diferente de tudo que a gente já viu. O Pokémon, né, o deus Pokémon, Arceus, leva o protagonista para o passado, né, que seria aí a terra de Sinnoh, só que antigamente, que era conhecida como Hisui, com a importante missão aí de estudar os Pokémons e catalogá-los, né? A sua memória é apagada e você conhece ali a galera daquela região. E antigamente, né, pessoal, os Pokémons e os seres humanos, eles não eram esse amorzinho não, viu? Eles não eram esse amorzinho que era hoje não, era tudo mais selvagem, mais inóspito, né? Os Pokémons, eles não tinham um relacionamento mais atencioso ali com o seu treinador. Era realmente mais selvagem e a sua missão é catalogar isso e estudar os Pokémons. E naquela época já tinha o time galáctico, né? Ele também vai te recrutar para fazer isso. E a história é basicamente essa. No decorrer da história, vai acontecendo alguns fenômenos, né? Inclusive, no céu de Hisui, você vê uma fenda espacial e essa fenda fica ali te ameaçando. Lembrando muito a lua de Majora's Mask, né? E por falar em Zelda, né? Esse jogo também lembra muito Breath of the Wild, tanto na proposta de mundo aberto ali, né? Todo aquele mundo imersivo, e também nos gráficos, tá? Nos gráficos não são aquele primor, né? Como foi em Breath of the Wild, mas em certos momentos ali, até mesmo na gameplay, me lembra muito o Zelda. E agora sim, passando para minha opinião, né? Eu gostei da história. Apesar de não ter nada tão complexo, tão profundo, eu gostei. Eu achei ousado, eu achei diferente. Agora, a parte mais negativa é que os personagens, eles são bem fortes, assim. Mas eu esperava mais das personagens, né, meus amigos? Você não tem aquele grande
vilão supremo, né? Você não tem personagens tão marcantes na história. Eles são marcantes até, mas eu acho que eles teriam que ter um papel mais importante na história para fundamentar. A história é muito mais solo, né? É muito mais sobre você, muito mais sobre a exploração do que qualquer outro personagem ali que venha calhar dentro da história. Apesar de ter uns designers legais, até os personagens, né? Os que vão contracenar com você, eles não têm um papel tão fundamental assim. Eu gostaria de ver mais isso, tá? E já falando também um pouquinho da franquia, uma coisa que eu gostei muito, quase lá pro final da história, é que aparece desculpa se eu errar o nome dos Pokémons elétricos ou qualquer outro Pokémon, porque eu não sou tão conhecedor assim, tá? Mas acho que é o Luxio, né? Que é aquele Pokémon elétrico que você captura no começo, a segunda evolução dele. Tem uma parte na história que aparece ele se encontrando com uma família de Pokémon. Eu acho que poderia ter mais isso também, mais interação com os Pokémons, não em captura, em batalhas, mas interação de história com eles mesmo. Sabe como é no anime lá que o Bonnie perde a sua mãe, né? E depois põe lá o capacete de osso. Eu acho que no futuro poderia ter isso, né? Mais interação com os Pokémons. Bom, passando um pouquinho para gameplay, tem uma coisa que eu não falei no review passado, que é o sistema de batalha. O sistema de batalha está bem mais simplificado, deixando claro a intenção aí da Game Freak, né, junto com a Pokémon Company. O que ela quer dizer para você? Cara, não foca tanto em batalha, vai para captura, que esse é o principal do jogo, tá? As batalhas vão existir, mas foca em captura. O que eu quero dizer? Agora nas batalhas você tem menos golpes e é mais focado na ação realmente. E agora também foi adicionado dois estilos novos, o Strong Style e também o Edge Style, que pelo nome você já percebe o que é, né? O Edge você fica com o Pokémon mais rápido e o Strong Style o Pokémon fica mais forte naquele ataque. Não muita coisa, tá? Deixa um pouco mais forte, mas não muito também, não é nada apelativo, tá bom? E é bem simples mesmo. O que é complexo é a forma que você pode utilizar, mas essa mecânica está simplificada e eu entendo isso. Uma vez que você não tem um competitivo online, que as batalhas são contra os Pokémons e de forma muito pontual com alguns treinadores, porque tem também, tudo local, tá? Nada online. Eu entendo que o jogo te incentiva mais a capturar do que a batalhar. Eu acho que essa dinâmica que eles criaram ficou perfeita para Pokémon Legends Arceus. Não tenho nada para falar de mal desse novo estilo, desses cortes. Eu só acho que para o futuro talvez tenha que rever principalmente essa parte aí de batalhas, tá bom? Passando um pouquinho para a trilha sonora, né, meus amigos? A trilha sonora desse jogo, para mim, na minha visão, né, no meu gosto pessoal, está simplesmente fantástica. E por que eu digo isso? Você vai permanecer muito tempo dentro de vários biomas, né? Você vai ficar horas dentro de um bioma, porque os biomas são grandes, né? E aí você tem que ficar lá explorando para achar Pokémon que você quer. Muitas vezes, se você quiser completar a side quest, você vai ter que capturar 20, 30 Pokémons. Então, realmente, você vai permanecer bastante tempo. Agora, pessoal, eu pergunto para vocês conseguiriam permanecer muito tempo num local que tem aquela música estourando no seu ouvido? Que tem aquela música chata te perturbando? Não dá, né, meus amigos? Para você fazer isso, você teria que ser muito forte mentalmente e ainda você acabaria com uma dor de cabeça. Pokémon Legends Arceus pensou nisso. As músicas são calmas, relaxantes, não fica tocando toda hora, tem hora que fica em extremo silêncio. E não é a desculpa que você tem que ouvir o Pokémon, porque os barulhinhos deles são bem sutis também, tá? Eu acho que é mais no sentido de ouvir um pouco mais a natureza e se acalmar mesmo, tá? Não é, de novo, questão que você tem que ouvir nenhum tipo de detalhe, porque você pode ver muito bem, tá? Você escuta uns grunhidos de Pokémon, mas não é essa a intenção. Eu acho que é muito mais de você permanecer mais calmo, de não irritar o jogador. E mais, né? As trilhas também combinam muito com os biomas que você tá. É impressionante como a Game Freak manda bem no quesito trilha sonora. Destaque para essa trilha aí que eu vou pedir pro Marção colocar para você só um trechinho para você ouvir.
Muito legal, né? Fala sério, pessoal. Não dá uma sensação de noturno mesmo, aquela sensação de mistério, de que a qualquer momento vai aparecer um Pokémon diferente na sua frente? Muito legal, né? Bom, nesse jogo também a gente tem uns Pokémons alfas, né? Que são aqueles de olhos vermelhos lá. E tem bastante alfa, são Pokémons gigantes, mais fortes, né? Mais amedrontadores. Isso eu achei muito legal também. E a gente tem alguns mestres também, tá? Que isso é bem diferente na franquia. E mestres Pokémons. E esses mestres, eles ficam com uma luz assim mais brilhante, mais dourada. E são muito legais, porque para matar eles, você tem que jogar uns saquinhos dourados, assim, uns saquinhos neles e vai descendo a barra de sangue. Você também pode batalhar com eles com seus Pokémons. Eu achei dinâmico, achei rápido, achei muito legal e diferente para a franquia e foi uma bela adição. Destaque para o penúltimo mestre, porque ele é bem gigantão e ele está no bioma de neve. Então isso aí ficou bem legal. Eu não esperava que ia ter esse cara, viu? E falando um pouquinho mais das montarias, até no review passado, né, galera, eu falei que nas montarias eu não gostei muito do cervo. Por quê? Tinha certas horas que a gente não sabia se dava para subir em algum local, né? Ou se não era para subir naquele momento, porque ele travava ali, e você fala, será que é para subir aí? Aí você insistia, ele ia. Não dava nunca para saber isso, né? Eu não gostei muito dessa pegada. Mas, agora que eu zerei a campanha principal, eu vi que tem o Ciancel lá, né? E esse carinha é uma montaria que você se transforma no Pokémon e você consegue subir qualquer lugar, né? Então, resolveu bem o problema aí de subir em alguns locais que você não conseguia, ou conseguia, mas você teria que insistir, né? Não dava para saber ao certo. Com essa nova montaria de escalar, qualquer lugar é possível acesso, tá? Você só não vai conseguir passar de um bioma para o outro e algumas barreiras, porque realmente é a linha de limite do jogo. Então, resolveu bem o problema de subir montanhas. Um ponto negativo que eu achei é realmente na parte de voar com a sua montaria, né? Com o Braviary. Por quê? Eu não gostei muito, pessoal, porque você só consegue ir reto, você não consegue subir, você só desce, né? E assim, quando você quer chegar num ponto muito longe, o que vai acontecer? Você vai apertar o A, ele vai acelerar, mas só que ele vai sempre em declínio, ele vai sempre caindo, né? E como vocês podem ver aí, se você está numa linha reta, você vai bater na montanha. É claro, né, meus amigos, que você vai ver que vai bater, você vai tirar e vai colocar de novo, porque quando você tira a montaria e coloca de novo, ela sobe. Só que ela sobe na linha ali, de acordo com a altura que você invocou a montaria. Se você estiver numa montanha muito alta, logicamente ele vai subir um pouquinho mais e vai ir naquela altura. Eu acho que não ficou tão legal, tá? Eu prefiro muito mais andar com o cervo, prefiro escalar as montanhas do que voar. E era uma coisa que ficou evidente no trailer, né? Que seria muito maneiro, seria muito legal. Eu acho que se eles tivessem colocado realmente um controle para o jogador, né, de subir e descer, seria muito mais bacana, né? Mas eu entendo que talvez para não quebrar o jogo, né, eles não colocaram. Mas não é desculpa, porque eles poderiam ter colocado um limite até onde você pode voar e isso resolveria toda a parada. Agora sim, né, pessoal, vamos ver então o que eu achei do jogo, né, como um todo assim no geral. Bom, eu gostei muito do jogo, né? Eu acho que a proposta de você capturar os Pokémon selvagens, assim, de forma mais natural, de forma como é assim no anime, que você tem que abaixar no matinho, jogar Pokébola, jogar uma comidinha para distrair eles, ficou muito, muito sensacional. Lembrando que o objetivo principal é realmente completar a Dex, e isso o jogo incentiva muito bem, tá? Tem algumas coisas de competitivo, tem EV, né? Que é uma junção de EV com EV. Ficou muito bom também, ficou mais simples, né? Você consegue montar um Pokémon forte também, como é no competitivo. Mas, pessoal, eu ainda senti falta realmente das batalhas online, né? Eu sei, esse jogo não é para isso, é para você contemplar, é para você caçar, é para você se aventurar e não batalhar. Mas eu senti falta desse estímulo, né? Na minha visão pessoal, esse estímulo de você querer montar um time para enfrentar os seus amigos faz um pouquinho de falta sim, viu? Porque pensa, você vai ter um trabalho enorme para montar um time bacana e competitivo dentro daquele universo. Para enfrentar os NPCs, né, para enfrentar o Pokémon selvagem,
eu acho que isso não é um estímulo tão forte para mim. Completar decks eu entendo, porque você é só sair capturando feito doido, explorar, e essa é a proposta do jogo, mas montar num time bacana e forte para ficar dentro do armário dá um pouquinho de dó, né, meus amigos? Referente à história e gameplay final do jogo, eu gostei também muito, né? Não tem nem o que reclamar. Os gráficos eu acho que pode melhorar sim, tá? Tem margem para melhorar. Tem áreas que tá bem feias, assim, que você percebe bem. Destaque para o bioma do gelo, tá? Que é meu bioma preferido e eu achei um bioma muito bonito, tá? Então, eu acho que dos biomas é o mais bonito ali, falando até em termos de gráficos. O que eu não gostei também no finalzinho é que eu achei a história um pouquinho arrastada ali pro final, tá? Você encontra ali uns pokémons lendários e tal, é bem legal, mas ficou meio arrastada realmente. Eu acho que poderia já ir pros chans assim mais rápido. Era isso, meus amigos. Amanhã teremos live, né? E vamos discutir de forma bem profunda o futuro da franquia às 18 horas, tá bom? Não percam. Vamos falar mais de Pokémon Legends Arceus e vamos fechar então com chave de ouro esse capítulo aí desse jogo incrível que a Game Freak fez pra gente. Obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Um beijo no coração. Lembre-se sempre, tamo rico. Fui!